Este programa tem o apoio de Casa dos Suecos. Bem-vindos ao podcast Focos de Desenvolvimento, hoje com o Miguel Figueira, o meu caro amigo Miguel Figueira, um homem nascido em Coimbra. Nascido em Coimbra. Como muitos figueirenses. Como muitos figueirenses. Eu sou mais um viriato na Figueira, mas pronto. Mas, obviamente, que o Miguel, um arquiteto de referência, estava, durante o tempo em que preparei aqui este podcast, nós já nos conhecemos há mais de 15 anos. Já lá vão mais de 15 anos. E não deixa de ser curioso, e eu queria começar por aí, porque eu conheci-te quando nós estávamos juntos em funções. Tu ainda desempenhavas funções na Câmara de Montemor, e eu, na altura, na Câmara, julgo que foi da Figueira da Foz, ou em Catanhede ainda, quando estávamos a projetar a ciclovia do Mondego. Julgo que foi nessa altura em que te conheci em Condeixa. E na altura, perante aquilo que depois, obviamente, viria a ser, não te inquieta o facto de nós termos andado nessa vida tanto tempo e ainda hoje o raio da ciclovia ainda não está concluído? Quero que... Não te inquieta. É o país que temos. Isto é o país que temos. Isso é um dos... Estas coisas... Nós sabemos também que este tipo de projetos demoram muito tempo. Mas olha, a ciclovia é um projeto... Dizer, ela não está concluída. Tu já apanhaste isso numa fase... Essa fase em que nós estamos, já estávamos muito perto da execução. Mas esse projeto é um projeto... Olha, aqui a ciclovia do Mondego é anterior à ciclovia do Dão. Portanto, quer dizer, imagina o tempo que isso já ainda tinha para trás, não é? Quer dizer, isto veio na sequência de uma coisa que se fazia em Espanha, que era as rutas verdes, ou uma coisa assim, que desativavam os caminhos de ferro, aquele tinha aquelas pendentes porreiras e não sei o quê, para a bicicleta. E na altura eu lembrei-me disso, nós temos aqui no Baixo Mondego, temos aqui de facto um caminho público, absolutamente, porque aqueles são terrenos públicos, são nossos, não é? Quer dizer, absolutamente extraordinários, que é aquela parte da mota do Rio Mondego, não é? Que tem depois a vala do regadio, e portanto, vamos usar isto, vamos recuperar essa relação com o Rio. Obviamente alguma ingenuidade também da minha parte, não é? Sim. Porque aquilo é nosso, mas não é nosso, não é? Porque obviamente nós sabemos, aliás, vimos isso quando foram depois as cheias, quando arrebentou o dique, não é? Quem vai fazer a obra depois, curiosamente, não é a Agência Portuguesa do Ambiente como devia ser, mas é precisamente a Navigator que manda naquilo e que não quer que a malta ande lá de bicicleta. E nós vivemos sempre neste permanente conflito, não é? Por um lado percebe-se essa situação, a fábrica obviamente que depende do uso daquela água, não é? Portanto, é absolutamente fundamental, mas estes negócios deviam ser um bocadinho, quer dizer, isto não devia resultar também numa privação do uso público, não é? Porque a mim parece-me um bocado ridículo, parecia-me na altura, continua-me a parecer agora, não é? Que entre Coimbra e a Figueira, o único sítio onde nós podemos ver o rio é de cima de uma ponte. Isto é absolutamente ridículo, não é? Quando o rio já foi o elemento de ligação de toda esta comunidade urbana. Estruturante. E absolutamente estruturante. É? Portanto, aliás, os meus avós maternos eram ali da Ireira, não é? Eu lembro-me de passar por esse... portanto, do rio ser construído, não é? Do rio ser construído e passar em terrenos que eram também da minha família, não é? Do meu avô. Terrenos belíssimos, que eram os terrenos do Jardim da Ireira, não é? Sim. No meio do campo, aquilo não é tudo igual, há os terrenos melhores. O Jardim era de facto um sítio fabuloso. Mas deixa-me dizer que não deixa de ser curioso que um destes dias, há pouco tempo, tu recordas, provavelmente recordaste-á, que na altura reunimos em Condeixa, eu representava uma Câmara, tu representavas outra, e depois havia uma engenheira da Câmara de Coimbra, que era a estratega, e que na altura... não sabia muito bem se a ciclovia no Concelho de Coimbra devia vir do lado esquerdo ou do lado direito do rio, porque tinha que encaixar. Tu acreditas que ainda hoje não sabem se deve vir do lado esquerdo ou do lado direito? Pois, não deixa de ser curioso que na altura depois avancei os estudos, Sim. E havia de facto as duas possibilidades e havia...
Eu diria, quer dizer, que essa discussão, pronto, nós sabemos que Eu espero que cada vez mais, e agora com as bicicletas elétricas e com, Sim. com a vantagem até fiscal para comprar uma bicicleta, e de facto isso cada vez está na ordem do dia, e Coimbra vai acabar por ter uma ciclovia do lado direito e de um lado e do outro. De um lado e do outro. De um lado e do outro. Não é? Agora, de facto, às vezes custa-me um bocado para o tempo que estas coisas demoram a implementar. Claro, quer olha, dizer, eu tenho a felicidade, tu acompanhaste esse projeto e essa obra, os últimos 4 km são os que estão feitos. Bem. São os que fizemos na Figueira da Foz ainda no bom tempo, claro. e que tu tiveste a felicidade ainda de acompanhar. Na altura, Montemor também tinha uma dificuldade, tinha a ponta, havia um problema com uma ponte. Eu espero bem que os novos autarcas que agora vêm daí, em Montemor, há de ser novo, de certeza. No caso de Coimbra, vamos ver se será novo ou se não será, mas esperamos que concluam, porque é ridículo que não possamos unir Coimbra à Figueira da Foz de bicicleta quando temos tudo para o fazer e em condições como tu sabes. Mas tu não deixas de ser... Mas era importante, deixa-me só dar aqui uma nota. Repara uma coisa, eu na altura, mais do que a questão do uso ciclável, obviamente que é absolutamente fundamental, a mobilidade ligeira, está na ordem do dia, sabemos todos das vantagens que isso transporta a vários níveis, mas havia também um propósito dessa ciclovia, que era este de refazer o encontro da comunidade com o Rio. Okay? Sim. E eu lamento, passados esses anos todos, que tenha prevalecido, digamos, mais o interesse privado, digamos... Eu diria que foi quase uma birra. Pronto, nós estivemos juntos nessa luta, das empresas, que era uma birra. Da força que têm as empresas e que de alguma forma estão a condicionar essa possibilidade de podermos circular no sítio que seria óbvio, que era em cima da Mota do Rio, e com uma visibilidade, porque a mim custa-me imaginar, penso que a proposta que neste momento, eu já não estou a acompanhar esse processo, mas não é em cima da Mota do Rio, portanto é em baixo. O que quer dizer que nós vamos fazer este percurso todo sem ver o rio, não é? Quer dizer, não, com uma parede a ver só metade do Vale do Mondego. Eu acho isto um bocadinho pobre, eu acho que devíamos ambicionar mais e devíamos procurar. Naturalmente que há interferências funcionais, não é? Entre a ciclovia e a manutenção do dique, mas esses problemas resolvem-se com trabalho, com astúcia, com soluções, e portanto é uma pena que era preciso efetivamente que os autarcas, houve essa vontade, na altura, quando com o Jorge Bento, na altura ele quis liderar esse processo, entretanto... Jorge Bento na CIM. Na CIM, e ele estava de facto com uma grande energia para fazer isso, entretanto deixou-nos prematuramente e esse processo também ficou órfão, digamos, dessa figura que tinha. Agora, pronto, não sei o que será o futuro. Bem, não é? Mas tu és um homem de grandes projetos e, sobretudo, eu conheço-te alguns, não é? Enquanto estiveste em Montemor, toda a gente reconhece alguns projetos que são da tua marca e sempre olhaste para isto de uma forma disruptiva, não é? O Miguel Figueira é alguém que pensa diferente e pensa bem, e portanto, como é que tu olhas para hoje, para a arquitetura da região centro? O que é que tu destacavas? Se tivesses que hoje olhar para 2, 3 projetos da região centro, na região de Coimbra, estamos aqui nesta zona, o que é que tu destacavas? O que é que mais te agrada enquanto arquiteto? Ou enquanto cidadão, como tu entenderes? Eu continuo a achar, portanto, alguns dos Podes falar dos teus. Podes falar dos teus. Pois. Vou invariavelmente falar. Claro que e não sim. é por vaidade, é o empenho. Não, é porque pronto, é questão de... mas isto também porque alinham algumas das preocupações que são as preocupações que estão na ordem do dia, designadamente as que se encaixam nesta agenda climática, não é? Quer dizer, como é que nós nos vamos relacionar perante os perigos que hão de vir de toda esta crise climática que hoje está na ordem do dia. E, portanto, eu acho que um dos projetos verdadeiramente transformadores e com um impacto urbano de facto assinalável, eu estou a falar assinalável, não estou a falar no país, estou a falar a nível europeu, a nível global, é precisamente esta possibilidade da Figueira se voltar a se reencontrar com o mar. E, portanto, para isso a questão do bypass. Mas o bypass, digamos, é a infraestrutura. Mais do que isso, devolver a Baía à Figueira
é uma coisa, é o verdadeiro processo de renaturalização, porque o mar é a primeira natureza. E isso é uma coisa, é um projeto de renaturalização ímpar a nível do contexto europeu, não é? Portanto, eu acho que a Figueira, de facto, tem aqui uma oportunidade. Aliás, devo dizer, penso que até posso anunciar isso em primeira mão. Por exemplo, este ano, a questão do bypass e esta hipótese de renaturalização vai estar na representação, fazer parte na representação nacional de Portugal na Bienal de Arquitetura de Veneza. Ou seja, são esquemas, são soluções, são projetos que já nos inscrevem, que já inscrevem o país no debate internacional sobre as questões da arquitetura. Porque cada vez mais a questão da arquitetura se está a cruzar também com as questões do ambiente, porque esse é o tema que está na ordem do dia. Não deixa de ser curioso que um arquiteto se lembre de uma obra que tem muito mais a ver, se calhar, com a engenharia do que da arquitetura, mas que é estruturante, obviamente. E eu recordo-me perfeitamente, e tu recordaste-te, que a primeira vez que eu ouvi falar do bypass, estava eu noutras funções e, portanto, ouvi-te falar a ti, obviamente com o entusiasmo que tu puseste nestas coisas, já lá vão uns anos. Infelizmente já lá vão uns anos sem que nada acontecesse, e depois, por tua causa, passei ali uns meses largos a estudar todas as soluções. Na altura, muito com o Eurico, tu de vez em quando, obviamente, estavas a trabalhar e eu encontrava muitas vezes o Eurico por aí, e o que me levou muitas das vezes, quer eu, quer a Elizabeth, lá em casa, muitas das vezes, a procurar literatura e soluções de bypass. Claro que invariavelmente chegámos à Austrália, onde uma solução que tu muitas das vezes falaste, e não deixa de ser curioso que eu tenha provado essa solução e depois também me tenha tornado alguém que acha que a solução do bypass é obviamente a solução para aqui. Podemos encontrar alternativas, encontrar outras coisas, mas mais do que eu, obviamente tu que tens estudado isso. E não te causa também grandes problemas de consciência de nós não todos em conjunto na Figueira da Foz não termos conseguido chegar mais cedo àquilo que parece ser agora a solução? Ainda há bocadinho, antes de chegarmos aqui, discutíamos, mas será que, ou temos que empurrar com a força toda para que isto aconteça desta vez? Como é que um homem como tu não se inquieta, não está mais inquietado, não anda mais irritado ainda com o que tu já andas? Eu ando... às vezes tens uma boa irritação, atenção, estou a falar de uma boa irritação. Um bocadinho, mas não. Não, é uma boa irritação. Começando, deixa-me só voltar um bocadinho atrás ao início desta tua... Quando colocaste esta questão, o arquiteto, a engenharia, o bypass é uma obra de engenharia. Repara uma coisa, eu aprendi em Montemor, a minha função, digamos... Eu sou arquiteto da comunidade, digamos, não é? Nas funções públicas. E, portanto, tenho que perceber qual é que é o desejo daquela comunidade, designadamente a questão da aproximação ao rio. Aliás, onde é que nasce também o próprio centro náutico? Desse desejo da aproximação. Portanto, no caso de Montemor, é o rio. O centro náutico é uma das formas que nós temos de nos aproximar. Eu pensava que era essa a primeira que tu ias falar. Porque é uma coisa emblemática da tua parte. Há uma intervenção muito importante da tua parte. Mas repara, o propósito é o mesmo da ciclovia, é aproximar ao rio. Porque o rio Montemor, ao recuperar o rio, cresce. Montemor, se perde o rio, vai definhar, não é? Quer dizer, historicamente é assim. Portanto, esse reencontro era absolutamente necessário. Quando eu venho, naturalmente, para pensar as questões da Figueira, eu estou a pensar como arquiteto e estou a pensar na comunidade da Figueira e no seu território. E, portanto, a chegar ao mar, repara uma coisa, eu trabalho do arquiteto, às vezes a percepção é um bocadinho errada, porque, repara, as pessoas vêm-nos a desenhar as paredes, não é? Para fazer uma casa, não é? Mas, na verdade, digamos, o foco do arquiteto não está nessas paredes, está no espaço que elas contêm. Nós trabalhamos o espaço. E a nível de território é a mesma coisa. Portanto, esta proposta do bypass é uma proposta de transformação urbana. O bypass é como se fosse a tal parede, mas o que me interessa é o efeito que ele provoca. Certo. E o efeito que ele provoca, de facto, é a restituição
da Baía, não é? E esse reencontro com o mar. E, portanto, nessa medida, é claramente uma proposta de arquitetura. Claro. Mas, como em todas as propostas de arquitetura, quando desenho uma casa, também preciso de engenharia para depois dimensionar os pilares, as fundações, essa coisa toda. A estrutura, não é? O bypass é essa estrutura, ou essa infraestrutura, neste caso, que nos vai permitir essa transformação urbana. E quando nós escrevemos isto numa Bienal de Arquitetura, sim, obviamente não estamos a falar, a preocupação central não é a infraestrutura. Aliás, dá-me igual. Mas tu tens a convicção mesmo de que esta transformação que o bypass, obviamente, esta aproximação da cidade ao mar, que é o que ao rio e ao mar, no fundo, vai acontecer, vai criar cidade? Naturalmente. Isto vai transformar a cidade toda. Não tenho qualquer dúvida sobre. Aliás, nós hoje podemos passar, por exemplo, imagina. Aliás, isso é uma coisa que nos temos que preparar, não é? Como é que vai ser o desenho da Marginal? Isto vai provocar o redesenho da Marginal, não é? Quer dizer, aquele desenho daquela Marginal que está parado há décadas, não é? Ali à frente. Aqui nesta... o engenheiro Daniel, só porque essa questão, outro dia, a propósito destas recentes questões que da Figueira da Foz de vez em quando se discute, a propósito da ciclovia, de outras coisas, o engenheiro Daniel Santos, que é uma das pessoas aqui da Figueira da Foz, que muitas das vezes tem uma série de estudos, falava-me do estudo do Baldaco da Silva, que previa que a Marginal da Figueira da Foz tivesse uma dimensão na ordem dos 100 metros. A Marginal, de hoje, estava prevista lá atrás, nos estudos do Baldaco da Silva, com 100 metros. Imaginar a nossa Marginal com 100 metros, a Candela neste momento tenha... Não sei qual é que é a medida na zona do perfil, nesta zona da Avenida do Brasil, não é? Mas esta com o separador central verde, duas faixas de cada lado, 20, 30 metros. Nós não estamos, esse perfil não chega lá à frente ao Forte de Santa Catarina. Não, porque está sempre adiado, porque não sabemos que solução é que vamos ter na praia. Quer dizer, nós temos aqui, é a frente de Marga, a principal frente urbana, está sempre a ser adiada. Finalmente, quando tivermos esta possibilidade do bypass e nos reencontrar, naturalmente isso abre uma hipótese, é toda essa transformação. O trabalho do arquiteto a pensar cidade é um pouco perceber qual é que é o desejo também, não é? Quer dizer, qual é que é o desejo da Figueira? Eu entro em qualquer lado, nós chegamos aí em qualquer lado e tu olhas para aquelas fotografias ou falas com esta malta mais velha e de facto é aquelas imagens a preto e branco, isso é o desejo desta cidade, é de facto aquele glamour que nós temos com o mar ali, não é? Quer dizer, com o mar ali à frente da avenida. Depois há um outro trabalho. O cheirar o mar, que é uma coisa que hoje não conseguimos. Perceber se a maré está cheia ou vazia, não é? Sintonizar o ritmo da cidade, procurar outra vez essa sintonia com o ritmo das marés e com a natureza, quer dizer, é evidente que a cidade perdeu isso, não é? Quer dizer, e essa recuperação é uma coisa que eu penso que faz parte do nosso desejo coletivo. Um outro trabalho do arquiteto, uma coisa é cumprir o desejo, outra coisa é provocar o desejo. Ok? E essa é a segunda fase, ok? Imagina que entretanto, não imagina, isso vai acontecer, não é? Vamos conseguir recuperar a Baía, vamos ter, isso gera uma oportunidade de transformação. Tens ideia em quanto tempo é que isso pode acontecer? As festas que vamos ter a seguir, seja o Carnaval, seja as bicicletas, vão ser diferentes, vão ter outro palco, não é? Quer dizer, e a cidade vai ter que se preparar para essa transformação, desde logo a transformação do perfil da avenida, mas a transformação também digamos, do perfil funcional da avenida. É inconcebível. Tu chegas ali, viras ali a seguir desces ali da Ponte Galante, viras para Buarques, e de repente o que tu tens são imobiliárias, não é? Quer dizer, gabinetes quer dizer, não faz sentido, quer dizer, aquilo é o melhor sítio, imagina que tens logo a praia ali, imagina naturalmente que aquilo vai ser demasiado valioso e aquilo que tem que abrir são restaurantes, são cafés, são escolas de surf, inclusivamente, não é? Quer dizer, portanto, todo o perfil funcional, isto vai passar a Tens ideia do horizonte temporal em que isso pode acontecer? Há bocado estavas-me a falar disso, eu não estava irritado do tempo e voltamos outra vez à questão do tempo da concretização. Eu lembro-me que em 2009, quando o Eurico me veio chatear, não era hora de estava a gente, e tal, vamos fazer isto e tal, eu disse logo assim, Eurico, atenção, porque prepara-te para 20 anos. Em menos de 20 anos a gente não faz isto. Estamos lá quase. Estamos em 15.
Estamos em 15. Não, se foi de 20 anos, de 2009, 20, 2029. Estamos 25, faltam 4. Pois, 25 agora sim. 5 anos já tivemos o projeto bypass. E a coisa a fazer-se. Já viste? Pronto. E, portanto, temos nisso, mas como sabes, neste momento a Assembleia da República deliberou. Foi quase por unanimidade, não é? Sim. E, portanto, inscreveu no orçamento a execução mas isso é muito claro. Eu acho que isso é importante. Projeto é muito do importante esclarecermos isso às pessoas. Okay? Uma coisa era quando não tínhamos verba no Orçamento de Estado. Hoje, com a verba no Orçamento de Estado, está na lei orçamental, é para cumprir. Automaticamente para a APA, e portanto a APA não tem razões nenhumas, nem rigorosamente nenhumas, para não aplicar aquilo que são as verbas orçamentais. Quem anda nesta vida sabe que é assim. É um mandato que é muito claro. Não, tem que cumprir. E, portanto, está na hora de nós todos fazermos o que temos que fazer. Portanto, este ano espera-se então que apareça o projeto do bypass. E aquilo que vamos fazer, obviamente, neste momento temos feito também todo esse trabalho, não sei se lhe querem chamar lobbying ou outra coisa qualquer, porque aquilo que vai acontecer no próximo Orçamento de Estado é que vamos, seguramente alguma das bancadas irá propor, também com o nosso apoio, a execução da infraestrutura, portanto, a execução da obra, propriamente dito. E naturalmente que há um grande consenso. Há um grande consenso na comunidade académica, há um grande consenso na cidade e na sociedade de uma forma geral, e tem havido um apoio, portanto, de todas as forças políticas, de facto, a este movimento e a este projeto em concreto. E, portanto, tudo leva a crer que isto é para continuar Deixa-me só colocar-te aí uma questão. E que não será daquelas coisas como a ciclovia e não será por uma razão muito simples, não é? Neste momento também está em curso esse projeto da mega transferência dos 3,3 milhões, essas coisas todas. Se nós não tivermos o bypass, essas obras não valem de nada. Esfumam-se. Nós neste momento já temos um problema. Lá está a tal força que na ciclovia funcionou contra, designadamente a questão da indústria, dos interesses das fábricas, e neste caso vão ser forças favoráveis. Até agora tem havido alguma resistência também daí, porque não havia uma percepção da bondade do projeto. Mas neste momento sabemos, não é? Sabemos, está mais do que estudado, está aprofundado, e há um consenso geral que sem bypass não vamos ter sustentabilidade da barra. E como sabemos ultimamente, já não é só o problema dos barcos e das lamentáveis perdas de vidas que nós tivemos ali com os pescadores. Temos a barra mais mortífera da nossa costa desde 2009. E mais improdutiva, não contribui para... E sempre fechada e tudo. Claro. Mas neste momento, como sabemos, estão-se a avolumar casos de grandes navios com dificuldades porque começam a ter problemas, começam a bater no fundo. E isto é complicado, não é? Quer dizer, afeta claramente o desenvolvimento económico. Conhecendo a história como conhecemos, a Figueira perde o bacalhau, não é? Que era um grande porto de bacalhau, não é? No início do século, para Aveiro, por uma razão simples, o assoreamento da barra. É só isso. Sim. E nós não podemos comprometer o projeto industrial da Figueira e o desenvolvimento e todas estas novas coisas que se andam a propor e a desenhar para a Figueira. Nós não podemos comprometer isso com um porto disfuncional. E neste momento não temos um porto que dá qualquer tipo de viabilidade, está a estrangular uma série de projetos, não é só esta ideia. Eu tenho dúvidas, não sei a quem é que dá jeito a este porto. Aos figueirenses e às empresas da Figueira, seguramente que não dá. Seguramente não dá jeito. Deve dar jeito a alguém. Agora, a nós não nos dá, porque é um porto completamente sem capacidade nenhuma. O porto tem esta coisa de estar sempre amarrado a Aveiro, não é? Quer dizer, tem esta... E quer dizer, lá está, como na história do bacalhau, Aveiro beneficiou. Não sei, não quero imaginar, porque é mal demais... que Aveiro beneficie. A verdade é que é assim, se os barcos não entram aqui, vão entrar em Aveiro. As areias que vêm para aqui são as mesmas areias, temos o mesmo problema em Aveiro, temos o mesmo impasse.
Cada vez que fazem dragagens em Aveiro, as areias são colocadas a sul. Essas areias vêm todas aqui, vão-nos todas criar este problema. De uma vez por todas, a Figueira tem que ter consciência, e o tecido empresarial da Figueira, que tem que ter uma solução para aqui. Tem que ter uma forma de carregar no botão e de pôr as areias a passar de um lado para o outro. Não podemos estar reféns de Aveiro nem de coisa nenhuma. Não parece que estejamos com dúvidas. Já tivemos muito tempo de dúvidas. Deixa-me fazer-te uma pergunta que tu que hoje tens mais tempo para olhar de fora para as coisas. Como é que tu achas que está a Figueira neste momento? Não estamos... Podes falar como tu quiseres, de política, do que tu quiseres. Mas como é que tu hoje sentes a Figueira? Há bocadinho estávamos a falar nesta necessidade de alterar, de fazer cidade. E há muita gente que acha que temos que regressar lá atrás. Eu não tenho essa percepção. Eu acho que hoje a Figueira da Foz, mais do que se transformar, mais do que se reabilitar, deve ser regenerada. Isto é, há coisas que tu não consegues ir lá a buscar atrás. E, portanto, deves ter coisas que se devem manter, obviamente, as pessoas, as infraestruturas e tudo isso, mas depois deves criar coisas novas. Portanto, deve ser regenerada. O tecido económico. Como é que o Miguel Figueira hoje olha para a Figueira da Foz em termos de desenvolvimento económico, aquilo que é a perspectiva? O que é que tu achas? Há emprego, não há emprego? Há qualificação, não há qualificação? Há talento, não há talento? As pessoas têm oportunidades? O que é que o Miguel Figueira hoje, enquanto cidadão, obviamente, mas um cidadão que é capacitado, olha para a Figueira? Como é que tu olhas para isto? Olha, eu olho com muito otimismo, mesmo. Aliás, eu devo dizer, pronto, eu figueirense, entretanto, no meu percurso de vida dei para fora, depois tive muitos anos, de facto, em Montemor. Quando estive a trabalhar em Montemor, mudei-me para Montemor, recuperei uma casa, precisamente, no centro histórico, e pronto, e fiz grande parte da minha vida sempre na Figueira também, por causa do surf e das ondas e destas coisas todas. Quem depois está fora, quem está em Lisboa, quem está em grandes cidades, quem tem essa... quer dizer, isto é a mesma cidade praticamente, não é? Claro. Mas efetivamente, este ano voltei para a Figueira, mudei-me novamente para a Figueira. Epá, e estou a redescobrir uma cidade absolutamente fantástica. Vim viver, aliás, onde eu cresci, ali na zona das Abadias, ali à volta do Campo das Traseiras. Bem-vindo. Bem-vindo à Figueira. De novo, que sim. É assim, eu andava mais de carro quando estava em Montemor, para já porque vinha muito para a Figueira. Claro. Desde logo isso. Do que ando agora. Não acontece hoje quando vou para Coimbra e volto. Eu mesmo para levar. A minha filha, tenho uma filha mais nova, a Alice, com 10 anos. As outras já estão na vida. Para já, as duas mais velhas saíram de casa, estávamos em Montemor, para onde é que vieram? Viver para a Figueira. Claro. Pronto. Eu digo, olha, está bonito. E depois também comecei a pensar, não é? A outra estava a mudar agora para o ciclo, a Alice. Olha, vamos para a Figueira também. Maravilhoso. Eu mesmo em Montemor, a verdade é que estou ali na zona do centro histórico, não é? Estava. Sim. E para levar a miúda à escola já tinha que ir de carro, já não é. Aqui não, para o ciclo é a pé, era o caminho que eu fazia. Para o mercado é a pé. Para o conservatório, ele anda lá também, lá no piano, também vou a pé. Até para o cabelo vou a pé. Antigamente atravessava a nada em cima da prancha, agora tenho lá o barquito. Isto realmente há de facto uma qualidade de vida. Olha, eu tenho trabalhado nestes últimos 10 anos, tenho estado a trabalhar muito nas artes performativas, trabalho com uma coreógrafa importante, a Marlene Monteiro Freitas, e portanto desenho os cenários, aquelas coisas todas, e portanto passo muito tempo fora, Paris, Berlim, nas grandes, portanto é sobretudo nessa rota das grandes cidades europeias. Estava em Paris, no Centro Jorge Pompidou, a ter uma conversa com o diretor artístico do Centro Jorge Pompidou. Portugal, estou giro e tal. Olha, comprei lá agora uma casa. Sim, aonde? Na Figueira da Foz. Eu fico a pensar assim. O Centro Jorge Pompidou vai ser agora recuperado durante uns anos. O homem deve ter vivido para a Figueira. E ele pensou, se recupera, já que isso fica em obra. Vou para a Figueira, é uma cidade agradável. Isto tem alguma... E de facto eu noto muitos da minha geração. O Pedro Maurício Borges, um grande arquiteto, Prémio Celso, com quem partilho imensas cumplicidades, desde logo também a questão do bypass. A dar aulas em Coimbra, a viver na Figueira, também já anda à procura de casa.
O meu amigo Pedro Bandeira, também, grande arquiteto, prémio de sustentabilidade sei da bem. Ordem também, da coisa, Sei bem. que dá aulas no Porto. Isto quer dizer que a Figueira precisa de casa. Já habitação. arranjou, não, mesmo assim já recuperou uma casa ali na Figueira, também já tem uma casa também. Quer dizer, os meus amigos, inclusivamente, que andava tudo disperso, não é? De repente agora com alguma disponibilidade, com alguma coisa, já nos estamos todos um bocadinho a ajeitar à espera que o mar chegue outra vez à avenida. Então deixa-me... Eu não sei se estás a ver o filme agora. Tô. Quando tu dizes assim, e tal, e a cena económica e o desenvolvimento e isso tudo. Há aqui de facto duas dimensões. Uma dimensão tem a ver com as capacidades da região endógenas, os recursos que temos e desde logo a questão do porto funcional é absolutamente central nisso tudo. A outra dimensão tem a ver com o capital humano e com a capacidade crítica. Eu de facto quero partilhar esta cidade com pessoas como o Pedro Bandeira, como o Pedro Maurício Borges, como o meu amigo Albuquerque, com gente que queira estar aqui. O Gonçalo que anda sempre a viajar pelo mundo inteiro. Sim, mas regressa à casa à Figueira. Mas a casa está cá, ele vai e vem, mas está ali em Boartes, não é? Sim. Quer dizer, eu de facto acho que essa capacidade de atração, nós ainda não demos o salto, esta questão da universidade, não é? Que é tão falada, olha, por exemplo, uma das questões do exemplo da Austrália, não é? Da Austrália, onde fui logo ver o bypass para aprender, para saber como é que funciona. Um dos grandes negócios da Austrália é a questão do ensino. Sim. Ok? Portanto, aquilo apanha ali aquela zona toda, aquela malta que é ali toda para o ensino. Aquilo é um grande negócio, não é? Se nós formos agora para Lisboa, na linha, os grandes investimentos da universidade é ali à frente do mar. Os Erasmus todos em Coimbra caem todos aqui em cima da escola de servidúrica e dos outros. O caminho está a ser bem feito, sabes? Há escolhas, é só para dizer, há escolhas que são feitas em termos dos Erasmus por causa do surf. Eu costumo dizer, muita gente também da Figueira, o Tony, uma série de malta, foi para o CERN, esta malta das físicas, porque tem lá um acelerador de partículas. Este mar é o nosso acelerador de partículas. Quando nós começamos a ligar a questão do ensino universitário ao surf, ok? Não é andar a estudar as coisas do surf, estudas o que tu quiseres, pode ser. Mas estás aqui porque consegues ter a tua vida universitária e consegues ter uma relação com o mar, ok? Sim. E é muito mais agradável estares numa situação. Eu acho que isso é também uma forma de sucesso. Mas deixa-me dedicar-te o último minuto do podcast a dizer-te duas coisas. Nós passamos muito tempo, eu e tu, às vezes sem nos vermos, sem nos falarmos, porque cada um tem a sua vida, tu andas para onde, eu também ando. Mas não deixa de ser curioso que a última vez que eu fui a Londres e quando vi no Museu de História Natural uma experiência para medir a ondulação, lembrei-me do Miguel e na altura pus lá o Miguel e disse, olha, o Miguel esteve aqui. E agora, quando a Câmara de Coimbra liderou um projeto que foi beneficiado, foi financiado, foi o Shift de Coimbra, que ganhou um financiamento no European Urban Initiative. E o projeto anterior que tinha ganho o European Urban Initiative foi Viana do Castelo, exatamente do âmbito do European Bauhaus. E quem foi a primeira pessoa que me falou do European Bauhaus? Foi Miguel Figueira. E, portanto, quando eu cheguei a Viana do Castelo, quando fui com a moto do Castelo, disse assim, vocês já vêm tarde. Porque eu fui apresentar o projeto de Coimbra a Famalicão e eles também foram apresentar, fomos nós. O projeto de Coimbra na área do turismo sustentável e o projeto de Viana do Castelo é a transformação de um matadouro num centro de empresas. Sim. E, portanto, eles vinham e, portanto, de repente começaram a dizer, o European Bauhaus, e eu disse, vocês já vêm tarde. O meu amigo Miguel Figueira já me falou no European Bauhaus há muito tempo. Portanto, Miguel, mesmo longe, estamos perto e cruzamos muitas vezes. No outro dia, quando estava a dizer em Coimbra, quando encontrei os meus colegas, que agora têm uma grande rede de ciclovias que me falaram. E pediram-me, António, arranja dinheiro para a rede de ciclovias. Eu arranjo. Mas há uma coisa que eu vos quero dizer. Vocês têm que fazer a ciclovia de Coimbra à Figueira, portanto, a ciclovia de Mondego. Só depois dessa feita é que a gente arranja dinheiro para as outras. Porque o meu amigo Miguel Figueira, já há muitos anos, e foi de Figueira. Portanto, isto para dizer que é uma coisa que é recorrente, obviamente, porque pela amizade que temos, mas sobretudo pela grande consideração e o grande carinho que sabes que eu tenho por ti, e independentemente de nós passarmos algum tempo, cada um na sua área. Portanto, és um arquiteto muito, muito reconhecido da minha parte e, sobretudo, um cidadão. E eu espero muito que tenhas a felicidade de ver crescer aqui
os teus netos ou as tuas netas, aquilo que as tuas filhas quiserem fazer, e que a Figueira da Foz consiga ter oportunidades para aquilo que também eu espero que os meus filhos tenham, que é poder ver também na Figueira oportunidades de emprego, oportunidades para aqui crescerem, aqui terem os seus filhos, mas se quiserem fazer como nós, que é ver mundo, ter mundo, que o façam, mas que tenham a oportunidade que a Figueira da Foz lhes conceda e não sejam só as papeleiras, só as empresas desse género. Seja o que for, eu acho que a Figueira hoje, a regeneração vai dar-se naturalmente. Nós não podemos construir opções de desenvolvimento económico semelhantes àquilo que era há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. E a Figueira tem capacidades. Portanto, Miguel, eu espero que tu estejas aqui mesmo para ajudar a que a gente possa cruzar aí nas avenidas da Figueira da Foz e fazermos aquilo que mais gostamos, que é desfrutar desta terra, destas pessoas, e podemos ver os nossos filhos, os nossos netos a crescer aqui e não... Desta terra e deste mar. Sim, desta terra e deste mar. E, portanto, não sei se queres dizer mais alguma coisa. O mar é a nossa terra. O mar é a nossa terra. Não, é só para acrescentar uma coisita, porque quando falaste na questão do New European Bauhaus, volto outra vez a tocar essa dimensão das universidades e dos criativos e disso tudo. Eu tive em primeira mão, de facto, nesse debate nacional sobre o New European Bauhaus. Aliás, estávamos fechados em pandemia, e portanto foi um dos 5, digamos, especialistas convidados na altura o Ministério pela Ministra da Cultura, que era o Ministro da Cultura, portanto da Ciência e da Tecnologia, que depois juntou também o Ministro do Ambiente. E foi muito engraçado que portanto, aparece a Ursula von der Leyen com esta ideia do New European Bauhaus. E a questão, de repente, era, em termos do governo, como é que vamos reagir a isto? O que é que vamos fazer? Não é? Quer dizer, isto é uma grande oportunidade. E foi muito engraçado, portanto, estávamos a falar de 5 ou 6 pilotos em termos da Europa para fazer este projeto do New European Bauhaus. Não é? Eu pensei assim, bem, devem-se ter enganado. Quando me escolheram a mim, não sei muito bem o que é que estou a fazer. E, portanto, fui lá um bocado com essa curiosidade, vejam lá e na altura tinha acabado de inaugurar a exposição no Centro Cultural de Belém, do Mar é a Nossa Terra, estava com essa agenda muito fresca. E para mim, foi muito claro, eu estava ali com uma agenda e estava com a minha agenda, que é a agenda do mar. Claro. E consegui, efetivamente, com um conjunto, de facto, estas pessoas que eu não conhecia, os outros especialistas, gente incrível, foi um processo muito engraçado, mas consegui, de facto, introduzir o tema do mar, de colocar o mar nisso. E a verdade é que hoje Portugal é o 6º piloto deste projeto. Portanto, este debate do New European Bauhaus é um debate fortíssimo, que abriu linhas de financiamento em todo o lado, e um dos pilotos, que é o piloto liderado por Portugal, é o Bauhaus dos mares. Sim. Ok, portanto, mais uma vez, aliás, a Câmara, a Figueira, está como um dos faróis, digamos, associado a isso, e até provavelmente vamos ter outras iniciativas também ligadas ao Bauhaus do mar. Mas a questão não é essa questão só da academia, é a capacidade de alavancagem que este label dá a uma série de outros projetos, designadamente, portanto, estarmos numa cidade com capacidade crítica, ok? Com esta capacidade de propor e de inovar, e de uma cidade que consegue inscrever na Europa o tema dos oceanos. Eu acho que estamos no sítio certo, sinceramente. Claro. Esta é a cidade onde eu quero estar. Claro que sim. Obrigado, Miguel. Muito obrigado, foi o podcast Focos de Desenvolvimento, hoje com o Miguel Figueira, e em breve ver-nos-emos para noutras praias, noutros sítios, mas sobretudo na Figueira da Foz. Obrigado, Miguel. Sempre. Obrigado.